Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar hoje com o conteúdo de circunferências, conteúdo do terceiro colegial, né? A partir de agora a gente começa a ver as cônicas, né? Então são as figuras que a gente vai conhecer em 3 dimensões. Quais são as cônicas conhecidas? Elipse, hipérbole e parábola, né? A circunferência, primeiro a gente retoma a circunferência. Circunferência a gente já conhece algumas coisas e tal. Só vou lembrar a fórmula que se usa para calcular a distância, né? E depois a gente vai entrar em cônicas. Então vamos retomar aqui. Nós temos dois casos diferentes. Por exemplo, se você tiver o plano cartesiano bonitinho aqui, x e y, e a sua circunferência ela é feita exatamente aqui na origem, né, no ponto 0, 0, se você tiver um ponto qualquer na circunferência, qualquer ponto que você escolher aqui na circunferência, toda vez essa distância aqui vai ser o nosso chamado raio da circunferência, né? Porque, por exemplo, vamos lembrar aqui no cantinho. Lembra que toda vez, qualquer ponto que sai do centro e chega na circunferência é chamado de raio, tá? E esse ponto aqui, eu chamei de P, é um ponto aleatório. Ponto x e y, ele tem um valor aqui e um valor aqui. Pode ser qualquer número aqui, tá? Como que a gente fazia para calcular a distância? Então, no caso aqui, eu vou calcular entre P e O, que é entre P e a origem, certo? A distância daqui até aqui, gente, não é igual ao raio que eu falei? Então, se eu calcular a distância, vai ser igual ao raio. Calculando a distância, aquela formulinha da distância, a gente pega o primeiro, que é o x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? E aqui é igual ao raio. O que a gente pode fazer? Nesse caso, como é 0, x menos 0, x. Então, vai ficar x ao quadrado. Y menos 0, y. Então, vai ficar y ao quadrado. Ou seja, a raiz disso daqui é igual ao raio. Para sumir com essa raiz, o que a gente faz? Eu já deixei aqui direto a resposta, mas o que foi feito aqui, ó? É só você elevar os dois lados ao quadrado, né? Tudo que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro, né? E aí, lembra que toda vez que você tem uma raiz com um quadrado, você corta a raiz. Ou seja, sobrou x ao quadrado mais y ao quadrado e do lado de cá, r ao quadrado. Então, essa vai ser a sua fórmula que você vai utilizar para calcular a equação de uma circunferência, se estiver na origem, né? Então, se o plano cartesiano for na origem, o raio é a mesma coisa que a distância, você vai usar essa fórmula aqui, certo? Agora, no segundo caso, é o caso que não é a origem, né? Então, tá vendo? Aqui, você tem o plano cartesiano, x e y. A circunferência, ela tá aqui, nesse primeiro quadrante. Poderia estar aqui, poderia aqui e aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, certo? Então, o que acontece? O ponto do centro não é mais 0, 0, né? Mas a gente também sabe, é só você olhar aqui, Eu estou chamando de x0 e y0. Só para falar que é do centro. E aqui, um outro ponto P qualquer. Né? Então, vamos chamar igual eu fiz ali na outra, esse daqui eu vou chamar de P0, só porque a gente usou aqui x0 e y0, e aqui eu vou chamar de P. Então, a distância desses dois aqui também é o raio da circunferência, certo? Isso daqui é o raio também, é o centro até chegar na ponta. Então, como é que nós vamos fazer? Nesse caso, eu já coloquei direto a equação. Eu pulei essa parte aqui dos cálculos, tá? Mas, o que foi feito aqui, O que a gente fez? A distância não é, então, eu pulei aqui, eu fiz a distância de P até P0. É a mesma coisa que o raio. Só que quem que é a distância, né? Que a gente sabe calcular. É a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Tudo isso é igual a r ao quadrado, ou a r. Tudo isso é igual a raio, né? Fazendo aquela mesma coisa de cortar a raiz, nós vamos chegar aqui, que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá, gente? Então, essa vai ser a fórmula para calcular se não estiver na origem, tá? Calcular o quê, professora? Para calcular a equação de uma circunferência. Então, a gente não estava trabalhando com equações da reta? Equação da reta, a gente só usava, vamos dar um exemplo, y mais 2x igual a 0, por exemplo. Isso aqui era uma equação da reta, porque a reta, como ela é linear, né, não tem nenhuma incógnita ao quadrado.
Já aqui, como é uma equação que não é linear, você vai ter valores todos ao quadrado, certo? Então, aí vocês vão falar, mas professora, vai ter sempre só letras? Não, né? Ele vai dar um valor. Então, vamos supor que aqui fosse 2 e aqui 3. Então, é só você substituir aqui nos valores e aí resolver depois usando aquela historinha do quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí eu vou dar exemplos com números, tá ok?